Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica da classe dos jovens e adolescentes. Nós estamos estudando nesse semestre o tema Com Jesus na Escola da Vida. E temos estudado personagens bíblicos que têm alguma lição que pode acrescentar muito para a nossa caminhada com o Senhor, né? Então, esse é o nosso tema, e lembrando que se baseia num livro que leva esse título, do pastor Hernandes Dias Lopes. Aprendendo a aplicar os ensinamentos bíblicos no dia a dia. Pois bem, o personagem que nós vamos estudar hoje tem muito a nos ensinar, que é Neemias. E o subtítulo que nós vamos ter para o estudo de hoje de Neemias é Neemias, um intercessor. Bom, Neemias, ele tinha uma posição importante, um cargo de confiança na corte durante o exílio do povo de Deus, né? E ele era o copeiro do rei, ele tinha acesso diretamente ao rei e era um homem de confiança, mas ele tinha um coração, ele nasceu no exílio, mas ele tinha um coração temente a Deus, né? E ele acabou se tornando governador de Jerusalém. E ele é um exemplo clássico de um homem intercessor, né? Ele foi um homem de oração e de ação. Tinha intimidade com os céus, mas também grandes habilidades, uma grande competência, uma grande destreza aqui na terra, né? Ele vivia perto de Deus, mas também era sensível e estava perto das pessoas, né? Como consolador, Neemias viveu perto das pessoas, e como intercessor, ele vivia muito perto de Deus. Bom, Neemias era, acima de tudo, um homem de oração. E a gente já vê isso no comecinho do livro de Neemias, né? Ele sempre foi um homem muito ocupado. Tinha muitos trabalhos na corte, lá junto ao rei, mas nem por isso ele não tinha tempo para Deus. Ele era um homem de oração, né? E a gente vê no livro de Neemias 10 orações que ele fez ao Senhor, descritas ali. A gente tem a primeira, no capítulo 1, né? Quando ele recebe as informações de como estava a situação do povo em Jerusalém. A gente tem essa oração do versículo 4 até o versículo 11. E depois a gente tem várias outras passagens, são 10 orações descritas no livro, né? Que a gente tem muito a aprender com essas orações dele. Estão descritas aqui as passagens, tá? Um dos truques do diabo é tornar as pessoas tão ocupadas, tão sem tempo, que elas não consigam disponibilizar e priorizar um tempo de oração, né? No entanto, Neemias era um homem extremamente ocupado e era um homem de oração, né? Se ele não fosse um homem de oração, nada do que foi feito em Jerusalém naquela geração teria sido feito, se ele não se dedicasse a uma vida de oração. Bom, a força da oração é maior do que qualquer combinação de esforços na terra, porque quando nós oramos, nós convidamos a Deus, nós colocamos Deus no controle da situação. Quando oramos e entregamos nas mãos do Senhor as nossas causas, Ele assume a situação, né? A oração move o céu e aciona o braço onipotente de Deus, desencadeia grandes intervenções de Deus na história. A gente pode ficar pensando, lembrando lá na palavra de Deus, quantas orações fizeram muita coisa. Por exemplo, quando Josué orou e a Bíblia relata que o sol parou, o tempo se estendeu, né? E não anoitecia para que eles pudessem continuar a batalha, né? Ou quando Moisés orava durante a guerra e os seus braços chegaram a ficar cansados porque ele clamava ao Senhor e com os braços levantados e precisou que os seus companheiros mantivessem e Arão mantivessem os seus braços levantados para que eles prevalecessem. Enquanto ele orava, o povo de Israel prevalecia no campo de batalha, né? A gente vê a oração de Moisés e o mar se abrindo, tantas orações que tiveram efeitos extraordinários, ou orações de cura divina, o quanto Deus fez quando o seu povo orava por eles. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês de algo extremamente importante. Existe um clichê, um jargão entre nós, que a oração move a mão de Deus. A gente tem que ter um entendimento, um cuidado com essa frase. Deus, ele não está à nossa mercê, não.
Deus é soberano e poderoso. Só que ele estabeleceu que para que ele intervisse na história, era necessário que o seu povo orasse, que o seu povo clamasse, que o seu povo se colocasse na brecha em intercessão. Então Deus está esperando a nossa oração para intervir, mas não que nós oramos e Deus faz o que a gente pede, o que a gente quer, porque ele está à nossa mercê. Uma vez eu li uma ilustração que eu achei bastante interessante. Tem pessoas que têm a ideia de que quando oramos, é como se a gente convencesse a Deus a fazer alguma coisa que ele não estava determinado a fazer, né? Nesse texto que eu li, dizia que aquela irmãzinha de oração, parece, as pessoas têm uma ideia de como ela começa a interceder, orar, e parece que ela torce o braço de Deus até Deus. Não, eu cedo, eu vou fazer o que vocês querem. Não, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós não determinamos o que Deus vai fazer. Nós clamamos pela misericórdia dele, para que ele intervenha em determinadas situações. Mas a oração que pode ser ouvida, que vai ser respondida, é aquela oração que é feita de acordo com a vontade e misericórdia do Senhor, quando encontra conformidade com a vontade, com a bondade de Deus, né? E quando o povo de Deus ora, dos grandes feitos, eu lembro de Elias orando para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu. E aí ele orou de novo e a chuva veio sobre a terra, né? O poder da oração de um homem de Deus, né? Mas obviamente que aquele profeta que tinha contato direto com o Senhor, ele sabia do tratamento que aquele povo precisava para se dobrar diante do Senhor, né? Então, quando o homem trabalha, é o homem que está trabalhando. Mas quando o homem ora, Deus trabalha, Deus intervém na história, né? Neemias começa seu ministério orando. Sua oração é uma das mais significativas registradas na Bíblia. E nessa oração que a gente vê no capítulo 1, a gente vê alguns elementos: adoração, petição, confissão de pecados e intercessão pela misericórdia, pela intervenção de Deus, né? Quais são os atributos de um intercessor? O intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. Neemias estava numa situação confortável, vivendo junto ao rei, né? Com todo o conforto do palácio, contando com a confiança do rei, né? Com os privilégios que um rei pagão que fosse oferecia a ele. Mas ele se importou com o que acontecia em Jerusalém com o povo de Deus. Ele nascera no cativeiro, mas ele tinha empatia com o que se passava com o povo de Deus em Jerusalém, né? Então o intercessor toma o fardo do outro sobre si, né? Olha o que está escrito lá em Neemias 1:4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. O intercessor torna-se responsável diante do conhecimento de uma necessidade. O conhecimento de um problema nos responsabiliza diante de Deus e dos homens. Uma pessoa de oração, alguém que é intercessor, e Deus procura intercessores que se coloquem na brecha. Ele não ouve, ele não fica sabendo de uma necessidade e dá de ombros, entra para um ouvido e sai para o outro. Ele sente, ele se constrange, ele se comove e ele se dedica àquela causa. Ele tem sensibilidade e empatia por aqueles que passam por dificuldade. Então, o conhecimento de um problema nos responsabiliza diante de Deus e dos homens. O conhecimento dos problemas do seu povo levou a Neemias a orar a respeito do assunto. O intercessor sente a dor dos outros na sua própria pele. Isso se chama empatia, se colocar no lugar do outro, ser sensível ao outro, né? Um egoísta jamais será um intercessor. Só aqueles que têm compaixão podem sentir na pele a dor dos outros e levá-lo ao trono da graça e colocar isso diante da presença de Deus, que é todo-poderoso e cheio de misericórdia. Neemias chorou, lamentou, orou e jejuou e disse que ele fez isso por 4 meses. 120 dias ele esteve na brecha clamando e aí ele partiu para a ação. Sua oração foi persistente e fervorosa, né? Outro ponto importante, o intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. Em versículo 5 diz assim: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Ele sabia que Deus é Senhor, é Deus dos céus, é Deus grande e temível, é cheio de misericórdia e ele é fiel
a aliança que fez com o seu povo. E ele entende a soberania de Deus. O intercessor aproxima-se de Deus com profundo senso de reverência. Ele não é aquele que acha que ele fala e Deus executa, que Deus está à nossa mercê. Ele sabe que ele é Deus, que ele é o Senhor e que nós somos só servos e estamos clamando pela misericórdia do Senhor. Neemias começa a sua intercessão adorando a Deus, reconhecendo quem Deus é. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Isso é adoração, reconhecer quem Deus é. Neemias entende que Deus é o governador do mundo, é o Senhor absoluto sobre todas as coisas, né? Ele tem o mundo nas suas mãos, né? Aliás, o mundo é nada diante da onipotência de Deus, da sua soberania, mas ele se importa e ele tem o controle sobre toda a terra, né? Ele focaliza sua atenção, Neemias focaliza sua atenção na grandeza de Deus e antes de pensar na enormidade do seu problema, ele pensa, ele reconhece a soberania de Deus. Um intercessor aproxima-se de Deus sabendo que ele é soberano, onipotente, diante de quem precisamos nos curvar cheios de temor e de reverência. O intercessor aproxima-se de Deus sabendo que para ele não há impossíveis. Quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Ele passa a já não te consumir esse problema, porque você sabe que tem um Deus todo-poderoso. Imagine que você saiba de uma pessoa que tem uma enfermidade séria e essa pessoa pode se passar com o maior especialista, ir para um centro médico, para um hospital onde tem os maiores especialistas, com uma taxa de cura imensa. Você não sentiria uma segurança maior da pessoa se tratar com esses melhores profissionais no melhor hospital ou clínica para tratamento daquela doença? Traria um pouco de segurança. Agora imagine que aquele que tem domínio sobre o universo pode tomar o controle da situação. Então aquilo passa a se tornar menor e a nossa confiança em Deus nos traz a paz. Daniel disse que o povo que conhece a Deus é forte e ativo. Olha o que o profeta Daniel disse: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza, né? Quando nós nos rendemos ao Senhor, Ele nos sustém. Outro ponto importante, o intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Versículo 5 ainda. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. O Senhor é fiel à aliança que fez com o seu povo, né? O intercessor sabe que Deus é fiel à sua aliança. Neemias expressou isso claramente em sua oração, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Somos o povo de Deus. Ele firmou conosco uma aliança eterna de ser o nosso Deus e nós o seu povo. E ele vela por nós e prometeu estar conosco. Gostei muito dessa imagem, como se fosse o nosso planeta e o Senhor Jesus contemplando, olhando, observando, velando por nós, né? A palavra de Deus diz que o Senhor se inclina do seu trono para ver o que se passa conosco. Diz que o Senhor Jesus está assentado à destra de Deus, intercedendo por nós, velando por nós. Ele prometeu nos guardar, nos conduzir em triunfo e nos receber na glória. Quando oramos, podemos nos agarrar às promessas dessa aliança. O intercessor fundamenta-se não nos seus méritos, mas na fidelidade de Deus. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque não é por mérito nosso, é por misericórdia de Deus. Neemias tinha disposição para interceder porque conhecia o caráter fiel e misericordioso de Deus. Quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais conhecimento nós temos de Deus, isso se chama teologia, você mais comprometido fica com a oração. Por quê? Porque você sabe que Deus é soberano e Ele espera que nós oremos para que Ele haja. Irmãos, vivemos dias que, quando nós imaginávamos uma situação dessa? Quando imaginávamos viver o que estamos vivendo nessa pandemia? Quando começou a quarentena, eu achava que faltavam dias para a gente voltar para a nossa vida. E hoje já se passam mais de 3 meses e nós ainda continuamos com uma série de restrições.
Mas você tem orado ao Senhor? Você tem orado diariamente para que Deus tenha misericórdia deste povo, da nossa nação e de todas as outras nações, misericórdia dos enfermos, misericórdia daqueles que trabalham na linha de frente, no atendimento aos doentes, nos hospitais, que precisam ir trabalhar porque garante as coisas necessárias para a nossa sobrevivência. Deus responde às orações. Ele é o Deus que vê, que ouve, que intervém. Sendo soberano, Deus escolheu agir por intermédio da oração dos seus filhos, aquilo que eu falei. Não é que o que nós pedimos, Deus faz. Ele espera que nós o convidemos a agir quando nós oramos, quando nós intercedemos. O intercessor é alguém que importuna Deus com as suas súplicas. Entenda por importunar, no bom sentido, porque existe uma parábola que Jesus diz daquela mulher, aquela viúva que ia pedir para que o juiz julgasse a sua justiça. Ele era um juiz iníquo, que não dava bola para aquela viúva. E ela ficava insistentemente. E ele acabou cedendo. A parábola quer dizer, quanto mais Deus, que é justo, não nos dará quando nós clamarmos a Ele, né? Nós vimos que Neemias, ele ficou 120 dias em oração. Que os teus olhos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Um intercessor é alguém que não descansa, nem dá descanso a Deus, ele está clamando o tempo todo ao Senhor. Neemias foi incansável nesse clamor ao Senhor, dia e noite. Essa importunação, como eu disse, é não cessar de pedir a Deus. Ele orou continuamente com perseverança. Muitas vezes começamos a interceder por uma causa e logo a abandonamos. Neemias orou 120 dias com choro, jejum, dia e noite. Ele insistiu com Deus. O intercessor é aquele que se coloca na brecha em favor de alguém. Ele ora em favor do povo de Deus e se preocupa com a honra de Deus. Como assim com a honra de Deus? Nós somos povo de Deus. E quando a misericórdia de Deus nos alcança e o milagre acontece, a bênção do Senhor vem, fica notória a ação de Deus, a glória de Deus se manifestando na vida das pessoas. Eu sempre me lembro daquela passagem, daquele homem que tinha nascido cego, e aí eles vieram para testar Jesus, perguntaram a Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus disse, nem ele nem seus pais, mas essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus. Então, muitos problemas são para que a misericórdia de Deus se manifeste. E esse povo, essas pessoas são servos de Deus, e o nome de Deus estava em jogo, por aquele povo que era o povo de Deus, vivendo em tamanha humilhação, tamanha penúria como ele estava em Jerusalém. Ele sente esse fardo e coloca diante de Deus em oração. O intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e os do povo e os confessa. É um elemento extremamente importante, nós reconhecemos que nós não somos dignos, que nós somos falhos e que muitas vezes a dificuldade que vivemos é o tratamento de Deus por conta do pecado do povo ou das pessoas ou individualmente. E ele clama, olha, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Quando ele foi para o exílio, quando Israel foi massacrado pelo império, quando Jerusalém foi destruído, Neemias não tinha nascido. Aquele pecado do povo de desobediência e incredulidade que levou a toda essa situação calamitosa de Israel, Neemias nem tinha nascido. Mas ele se identifica com o seu povo e coloca, nós temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu povo, ao teu servo Moisés. Então ele se coloca junto com o seu povo, clamando pela misericórdia, pelo perdão. 3 verdades nos chamam a atenção acerca do ministério de intercessão de Neemias. Em primeiro lugar, o intercessor tem consciência das causas da derrota do povo. É isso que a gente acabou de ver. O pecado foi a causa do cativeiro. Deus entregou o povo nas mãos do rei da Babilônia. O pecado foi a causa da miséria dos que voltaram ao cativeiro, porque aqueles que saíram do cativeiro e foram permitidos voltar para Jerusalém, para Israel, estavam em situação de miséria. Os muros da cidade derrubados, os portões queimados a fogo e o povo estava em miséria. O pecado produz fracasso, derrota, vergonha, opróbrio. A história está repleta de exemplos de homens que colheram frutos amargos como consequência de seus pecados.
Acã foi apedrejado com a sua família. Lembra aquele que se levantou contra Moisés e cometeu pecado e se apossou de coisas de Jericó que não podia se apossar, que era para ser destruído. E ele foi apedrejado com toda a sua família por conta do pecado. Era a lei. Ofni e Finéias, filhos do profeta, do sacerdote Eli, eles pecaram tanto e cometeram tamanhas falhas, e eles eram separados para ser sacerdotes. Eles fizeram tanta coisa errada, ainda levaram a arca para o campo de batalha. Eles morreram na batalha e levaram à morte de mais 30 mil homens, e a arca de Deus foi tomada naquela batalha. Quando seu pai soube da notícia, ele caiu para trás na cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Olha, quanta desgraceira veio do pecado do povo e desses sacerdotes que não tinham temor do Senhor. Davi pecou, e pecou feio, e isso trouxe a espada sobre a sua própria casa. Gente, Deus perdoou Davi, mas as consequências sobre a sua família foram desastrosas. O familhinha zoada era a família de Davi, porque o pecado dele não ficou sem uma consequência, né? O pecado, gente, é uma fraude. Ele oferece algo como algo bom, oferece prazer, e ele acaba pagando com a escravidão. O pecado escraviza as pessoas. Ele parece gostoso ao paladar, mas o seu fim é de morte espiritual, muitas vezes morte física precoce. Nada conspira mais contra a oração do que o pecado. Por isso que na oração, o modelo que Jesus nos ensinou, ele pede para que nossos pecados sejam perdoados, mas ele entende também que deve perdoar as pessoas e clama pelo perdão do pecado também, né? Um homem rendido ao pecado jamais será um intercessor. Segundo ponto, o intercessor identifica-se com os pecados do povo, né? Neemias orou: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai, os meus antepassados, temos pecado. Neemias não ficou culpando o povo, mas identificou-se com ele. Um intercessor não é um acusador. Não pense lá como os fariseus, né? Que dizem: graças a Deus eu tenho guardado a lei, tenho andado diante da presença do Senhor e não sou como os publicanos, não sou. Não, ele se coloca na posição do seu povo e clama a Deus por misericórdia. Jamais aponta o dedo para os outros, antes levanta as mãos para o céu em fervente oração. Terceiro lugar, o intercessor faz confissões específicas. Gente, não pode ser genérico. Eu te peço perdão pela multidão dos meus pecados. Mas que pecado? Por exemplo, tem um monte de pecado que nós não temos. E tem coisas que estão na nossa vida e que são pecado que a gente precisa confessar especificamente, né? A gente tem que ser específico quando a gente pede perdão. Muitas confissões são tão genéricas e inespecíficas, por isso, sem convicção de pecado e sem quebrantamento. Se eu não lembro aquilo que eu cometi de errado e peço perdão especificamente por aquilo, eu não devo achar que devo pedir perdão. Oh, Deus, perdoa por todos os pecados dessa semana, ou desse mês, na hora da Santa Ceia. Senhor, perdoa tudo que eu fiz de errado nesse mês, da última ceia para cá. Não, a gente tem que ser específico. Foi a mentira? Foi a ira? Foi a inveja? Foi o egoísmo? Foi a preguiça? Foi a maledicência? Foi a murmuração? Você tem que ser específico. Foi a fornicação? Foi a impureza? Foi a palavra torpe, o palavrão? Temos que ser específicos. Foi a desobediência aos pais? Foi a desonestidade nos negócios? Foi a desonestidade na escola? Gente, quantos adolescentes, jovens que na sua fase escolar colam nas suas provas? Irmão, você não fique achando que isso é lícito. Não está escrito na Bíblia que é errado, mas isso é faltar com a verdade. É dizer que você fez uma coisa quando na verdade não era o seu conhecimento. Ou você pegou de alguém, ou você trouxe aquilo anotado para copiar na hora da prova. Isso é pecado. Seja específico e tenha arrependimento, quebrantamento. Neemias foi específico. Temos procedido de todo corruptamente contra ti e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste ao teu servo. Para que a oração tenha efeito, precisa ser acompanhada de confissão. Quem confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Irmãos, esse é um versículo para decorar. Provérbios 28:13. Quem confessa os seus pecados e os deixa, esse alcança misericórdia. Também não é confessar e amanhã continuar pecando, né? Sabendo que vai pecar.
Não podemos agir com irresponsabilidade espiritual. Um intercessor é alguém que se estriba, que se apoia nas promessas da palavra de Deus. Olha que fantásticos esses versículos 8 e 9 de Neemias 1. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu vos espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Gente, isso era uma promessa que tinha tudo a ver com o que aquele povo estava vivendo. Eles tinham se espalhado como cativos e quem tinha voltado para Israel, para Jerusalém, estava numa miséria só. Ele lembra da promessa de Deus. Por isso nós temos que conhecer a palavra, né? Se eu quero pedir em oração diante de uma promessa de Deus, eu tenho que conhecer essas promessas de Deus. A palavra de Deus e a oração andam de mãos dadas. O intercessor precisa conhecer a palavra. É o combustível da palavra que alimenta o ministério da intercessão. 4 verdades devem ser destacadas aqui. Em primeiro lugar, o intercessor sabe que Deus tem zelo em cumprir a sua palavra, como está lá em Neemias 1:8. Neemias começou a sua oração dizendo, lembra-te. A memória de Deus é infalível, mas quando ele fala lembra-te, ele está citando a promessa do Senhor, ele está se baseando na promessa do Senhor, na sua aliança. Deus é onisciente, mas ele ama ser lembrado de suas promessas. Quem ora com base na palavra, ora segundo a vontade de Deus. As maiores orações da Bíblia foram fundamentadas nas promessas da palavra de Deus. A oração eficaz é aquela que se baseia nas promessas de Deus. Então, não é o meu pedido, é de acordo com a vontade de Deus. A oração não é vencer a relutância de Deus, é apropriar-se da sua mais alta disposição, disse esse pensador. Não é que você convence Deus a fazer o que ele não quer. Ah, Deus estava relutante, você vai lá e convence. Não, você se conecta para que Deus faça aquilo que ele quer. Eu estou convidando Deus a agir na história, agir naquela circunstância. Em segundo lugar, um intercessor compreende que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. Muitas vezes o que sofremos pela desobediência. Deus prometeu bênçãos e alertou acerca da maldição causada pela desobediência. No caso do povo de Israel, isso foi nítido. Ele desobedeceu e sofreu nas mãos dos seus inimigos. A dispersão e o cativeiro foram juízos de Deus contra o seu povo por causa do pecado. O próprio fato da geração que saiu do Egito não ter entrado em Canaã, com exceção de Josué e Caleb, foi por conta do pecado, da desobediência, da incredulidade. Toda a geração adulta que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida. O pecado sempre atrai juízo, derrota e dispersão. Em terceiro lugar, o intercessor compreende que o arrependimento sempre redunda em restauração. Se por um lado o pecado traz o juízo de Deus, o arrependimento sincero traz restauração. Olha o que diz lá no versículo 9. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, diz a promessa de Deus, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar em que escolhi para estabelecer o meu nome. Deus é compassivo, ele é o Deus de toda promessa, é aquele que restaura o caído, não rejeita o coração quebrantado. Neemias sabe que se o povo se arrepender, virá um tempo de restauração e refrigério. Esta é a confissão do intercessor, o conhecimento do caráter misericordioso de Deus. A misericórdia de Deus nos impulsiona a orar. Ele é o Deus de toda graça. Ele não rejeita o coração quebrantado. Ele não despede aqueles que se chegam a ele com o coração contrito. Em quarto lugar, o intercessor compreende que os pecados do povo de Deus não anulam a aliança de Deus com ele. Atraem o juízo, mas não anulam a aliança de Deus. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os regaste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Neemias 1:10. Neemias ora fundamentado na perseverança do amor de Deus pelo seu povo. Ainda que sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. Neemias fala de um lugar escolhido, de um povo escolhido, promessa de Deus, aliança de Deus. As nossas fraquezas não anulam a eleição da graça. A graça não está associada ao nosso mérito. Se não pecamos, nós estamos na aliança. Se pecamos, não, a aliança de Deus permanece. Nós podemos colher o fruto amargo do pecado,
ou colher o fruto da bênção. Mas a aliança de Deus não depende de nós, não é por mérito. Nós nos achegamos como fariseus diante de Deus e dizendo, olha Deus, eu sou justo, eu oro, jejuo 3 vezes por semana, eu dou dízimos e ofertas, eu isso, eu aquilo, por isso vem a minha bênção. Não. As bênçãos vêm pela misericórdia de Deus e por sua graça que é infalível. Mesmo quando pecamos, não deixamos de ser o povo remido por Deus, nem deixamos de ser servos de Deus. O povo da aliança é disciplinado, mas não rejeitado para sempre. O intercessor é alguém que associa devoção e ação. Neemias não ficou apenas na oração. Eu disse ao rei, depois de ter orado por 4 meses, que o rei viva para sempre, porque o rei percebeu que ele estava entristecido, né? Aí ele perguntou, o que acontece? Eu nunca vi seu semblante assim. Ele falou, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas ao fogo? E respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Irmãos, ele estava num conforto lá do palácio, mas ele se importou em agir. O intercessor ora e age. Neemias orou, jejuou, lamentou, chorou por 120 dias. Ele colocou essa causa diante de Deus, mas também colocou diante do rei, que tinha autoridade para permitir que ele voltasse para Jerusalém e dar os recursos necessários para que ele fizesse a restauração. A oração não é um substituto para o trabalho. Ela é o maior trabalho, mas ela não é todo o trabalho. Neemias ora e toma medidas práticas, vai ao rei, informa sobre a condição do seu povo, faz um pedido, solicita as cartas autorizando ele a fazer a restauração. Ele verifica o problema, depois quando ele chega em Jerusalém, ele mobiliza o povo e triunfa sobre todas as dificuldades e oposição. Há 3 anos atrás, nós estudamos durante todo o ano o livro de Neemias. Desculpa. E nós vimos o quanto foi árduo o trabalho dele para restaurar Jerusalém. O intercessor compreende que o coração do rei está nas mãos de Deus. Provérbios 21:1, desculpa. O coração do rei está nas mãos do Senhor e como ribeiros de água ele o inclina, né? Neemias compreende que o maior rei da terra está debaixo da autoridade e do poder do rei dos reis. Neemias sabe que só Deus pode inclinar o coração do rei para atender o seu pedido. Ele compreende que a melhor maneira de influenciar os poderosos da terra é ter a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Ele vai ao rei confiando no Rei dos Reis. Ele conjuga a oração e a ação. Pela oração de Neemias, um obstáculo aparentemente intransponível foi reduzido a proporções domináveis, algo que dava para fazer. Ele visualizou isso por conta de estar na brecha diante de Deus, e aí ele pediu a autorização e o favor do rei da Babilônia para poder fazer a obra necessária de restauração. O coração do rei se abriu e os muros foram levantados e a cidade reconstruída. A oração abre os olhos às coisas não vistas até então. Nossas orações diárias diminuem as nossas preocupações diárias. Irmãos, o que nós estamos vivendo é um desafio para que a gente ore mais do que a gente orou em qualquer outra época das nossas vidas. Que Deus levante um exército de homens santos a levantar aos céus mãos santas em fervente oração. Mas eu não sou esse homem como Neemias, mas o Senhor não rejeita o coração quebrantado. E a palavra de Deus diz que Ele está a procurar na terra homens que se coloquem na brecha e intercedam para que Ele não nos traga destruição, mas antes a sua misericórdia se manifeste. E que as nossas vidas sejam colocadas diante de Deus em oração e intercessão viva, comprometida diante do Senhor. Deus de amor, que a tua palavra prospere na vida dos teus filhos e que esse ministério de intercessão de Neemias seja motivação e inspiração para que nós assumamos este ministério também. Que a tua palavra prospere em nossos corações e as nossas vidas sejam um instrumento de bênção nas tuas mãos. Sê com os meus irmãos e cuida deles nesses dias, Senhor. E restaure em cada um deles um verdadeiro adorador. Restaura neles intercessores que se colocam na brecha
para que a tua misericórdia se manifeste nesta terra, neste tempo, em nome de Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor.